Olá, meus anjos, começando mais um Balaio do Sampaio para você. Hoje eu anotei coisas para falar e que é como eu vou fazer esse vlog aqui. É um vlog, isso aqui é um podcast, é um vlog, é um misto de tudo, né? É, para mim tá sendo muito bom pensar nisso porque eu anoto as coisas que eu penso para falar e depois acabo escrevendo piada também. Então, se você acompanha isso aqui, talvez as coisas que eu simplesmente penso aqui virem piada depois. Até falar em piada, falando sobre risada, eu sou muito grato por não ter uma risada engraçada. Porque uma pessoa que tem risada engraçada não consegue fugir do fato de ter uma risada engraçada. E todo mundo nota e a risada vira assunto sempre. Em show de comédia, se sua risada é engraçada, você vai virar assunto do show. Como é que se... Pô, como é que se fala? Inerdivitavamente. Iner, Inadvertidamente. Nossa, eu não estava conseguindo lembrar dessa palavra. Inadvertidamente. A sequência do filme Divertidamente é inadvertidamente. É o prequel do Divertidamente. Nossa, eu não estou conseguindo falar inadvertidamente. Inadvertidamente. Significa maneira não intencional, sem aviso ou cuidado. É um advérbio que descreve uma ação realizada sem reflexão, consciência ou atenção, como se fosse por descuido. Pode ser usada para descrever algo feito por engano ou por falta de percepção. Não é exatamente isso, mas quer dizer, sem. Com certeza, sem escolha, porque, tipo assim, não tem como dizer. Se tu tá num show de comédia e tua risada é engraçada, você vai virar assunto do show. E as pessoas vão rir mais de você e você vai rir mais se você é uma pessoa. Pessoas que têm risada engraçada geralmente sabem disso. Não costuma ser um assunto delicado. E eu imagino que esse é o tipo de coisa que ajude a moldar a personalidade, sabe? Quando você tem uma risada engraçada, você cresce com isso. Isso talvez ajude a pessoa a ser mais extrovertida. Eu acho que muitas coisas na nossa vida ajudam a moldar a nossa personalidade. Tipo, eu acho que o fato do meu nome ser meu nome fez a minha letra ser feia. Porque Gabriel é um nome bem complicado de quando você está aprendendo a escrever a letra emendado. Porque o G maiúsculo é super difícil de fazer. Depois tem um A. Aí o B tem aquela curvinha depois, né? Então você tem que fazer uma curva A, depois a curvinha. Depois um R. A curvinha depois do R, até hoje às vezes eu esqueço. Fica um B sem B. Fica o B, fica um L. Fica Gabriel. Aí o R, o I e L, sabe? É difícil. Mas enfim, sou grato por não ter uma risada engraçada. É algo que você deveria agradecer também diariamente, porque é isso. Isso se torna parte de quem você é e tipo assim, isso não diz nada sobre ti, mas as pessoas vão lembrar de ti, sou a pessoa que tem risada engraçada. Eu já conheci algumas, inclusive em show de comédia, tem uma moça, o nome dela é Rita, ela mora em não é Bento Garibaldi, Carlos Barbosa. Ela já foi em 2 shows que a gente fez lá e a risada dela, sem exagero, parece uma cuíca. E como é que funciona, será, esse tipo de risada engraçada? Porque, tá, cada um tem seu jeito de rir, né? Cada um tem seu jeito. Mas algumas pessoas riem de uma maneira diferente, tipo assim, porque, né, a gente expele ar. É engraçado risada, na verdade. O que, tipo, a gente pensa algo engraçado e parece dar um bug no cérebro. Eu acho que é literalmente um bug no cérebro e aí a gente, a gente expele ar enquanto dá um pequeno grito de maneira sequente. Tem o Diogo, que é um cara que é um dos donos do Comedy Club aqui de Caxias, que a risada dele é bem engraçada também. Inclusive, vários dos vídeos de stand-up no Polenta Comedy Club você escuta a risada dele. Aí não tem como. É reconhecível. Eu ia dizer irreconhecível, mas não é. É 100% reconhecível. E eu conheço um cara que a risada dele é em escala. Ele ri assim. Toda vez. E não só quando alguém conta algo engraçado. Sabe aquela pessoa que dá risadas enquanto fala? Tipo, ele tá falando de algo, divertido. Foi muito legal aquele dia. E pra mim é muito desconcertante. É muito desconcertante. É muito desconcertante ouvir esse cara falar. Eu fico nervoso, porque ele todo o tempo ele falando. E é o que eu digo que é risada em escala.
E eu acabo notando a risada das pessoas. E é uma coisa que torna a pessoa mais atraente também. Ter risada, assim, uma risada bonita, uma risada expressiva. Tem gente que ri em silêncio, que só abre a boca e não sai risada, e se é muito engraçado, dela vai fazer depois de um tempo. Mas tem vários jeitos de rir e jeitos engraçados de rir, e eu agradeço muito que eu sou uma pessoa cuja risada não, não é memorável. É, inclusive, se você quiser dar muita risada, você procura. Deixa eu até ver no YouTube como é que chama, tá? Porque existe um vídeo que fizeram num programa um encontro de pessoas com risada engraçada. Encontro de pessoas com risadas estranhas, tá? Você vai procurar isso no YouTube. É na França, eu acho que isso aconteceu. Não vou botar aqui no vídeo, mas se procurar isso, tem muita coisa no YouTube disso. E as pessoas dão muita risada, só que são risadas muito estranhas. Você pensa, poxa, o que tem de errado com essa pessoa, cara, que ela ri dessa maneira? Mas enfim, você vai ver esse vídeo e você vai agradecer que sua risada não é estranha. O próximo assunto que eu tenho para trazer para este balaio é o seguinte. Eu sempre noto como as pessoas têm uma tara por, tipo... Muita gente tem uma tara por aposentar os pais. Esse assunto podia ser muito diferente. Começa a falar com uma tara, né? Uma tara. Nossa, o cara é um tarado. Eu lembro quando eu entendi a relação entre tara e tarado. Que desde criança eu conhecia a palavra tarado, que era um cara doido, uma coisa relacionada a sexo. E aí eu ouvi a palavra tara. E daí um dia alguém falou assim, tarado é quem tem uma tara por alguma coisa. Explodiu minha mente. Mas as pessoas têm uma obsessão por, tipo, aposentar os pais ou comprar uma casa para os pais. Tipo, o nível de sucesso que as pessoas querem chegar ao quê? É aposentar os pais. E eu acho isso muito curioso, assim, né? Tipo, eu sempre digo isso, na verdade, que as pessoas... É muito comum isso, a pessoa saber que ela alcançou um nível de sucesso quando ela pôde comprar uma casa para a mãe, uma casa para o pai, sabe? E eu acho isso engraçado, pô. Porque, tipo... você tem que, tipo assim, vai parecer muito egoísta isso que eu vou falar, mas você tem que pensar em si, sabe? A pessoa tem que focar um pouco na própria vida. E só que existe uma nobreza que as pessoas colocam nisso de você focar sua vida nos seus pais, porque teus pais te criaram, mas tipo assim, tu tem que conseguir se criar primeiro, sabe? Eu vi um vídeo de uma menina de 22 anos do TikTok. Ela estava explicando por que ela tem um trabalho comum além da internet. Que as pessoas perguntam, pô, por que você tá tendo esse trabalho? Tipo, ela ajuda a mãe dela numa feira, eles vendem geleia, bolo, alguma coisa assim. E ela tava explicando que as pessoas perguntam, por que você tá trabalhando na feira? Você não ganha dinheiro com o TikTok, com a internet? E ela explica que ela até ganha, já ganhou mais, ela ganha, mas que não é qualquer pessoa que fica rica e resolve a vida quando viraliza na internet, quando tem uma base boa na internet. Não é uma coisa constante, você não fica rico, você tem que pensar no futuro. E ela falou assim, como eu não consegui aposentar minha mãe ainda, eu pensei, cara, você tem 22 anos, você tá pensando em aposentar seus pais, cara, você tem que se achar na vida, ela mora com os pais ainda, você tem que se resolver na sua vida, pra depois você pensar em talvez aposentar os seus pais, a dar um futuro pros pais. Muita gente, a pessoa vai no Faustão e fala, consegui comprar uma casa pra minha mãe, esse é o sonho da pessoa, é o nível de sucesso. Aí eu falo, pô, eu nunca vou conseguir, mesmo que eu fique muito famoso, eu nunca vou conseguir expressar isso corretamente, porque minha mãe já tem casa própria, sabe? Então, se eu ficar famoso e for no Faustão, no Arquivo Confidencial, eu tenho um sonho, tá? De famoso, é Arquivo Confidencial. Eu acho que pra mim esse é ir na Marília Gabriela e fazer Arquivo Confidencial. Deve ser muito legal você ver, sabe, pessoas diferentes serão isso. Nossa, essa pessoa, nunca mais eu vi, mas a pessoa vai lá e fala uma coisa muito legal sobre você. É um sonho. É isso, sabe? Eu acho que existe muito isso. Isso é uma coisa muito latina, muito brasileira. Eu percebo que outros países não têm tanto esse apego, né? Você sai da casa dos pais jovem e você vai se virar, você faz a sua vida, né? E claro que assim, eu acho que é justo você tem que se preocupar com seus pais, né? Quando eles estiverem idosos, principalmente, você cuidar deles no que for possível, né? Mas tem muito esse debate, tipo assim, que filho não tem obrigação de cuidar dos pais. Eu concordo que não tem obrigação,
Mas eu acho que é justo também, né? A família é uma troca, né? Você cuida dos seus próximos, assim. Ai, mas eu fui maltratado pelos pais. Daí óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas se tudo correr no normal, e uma família normal já envolve alguns traumas, mas aí já não é intencional, não é maus tratos, né? É natural você tentar cuidar dos seus pais, mas eu acho que antes você tem que cuidar de si. Você tem garantia. Porque senão, cara, você vai ficar sempre repassando isso, né? Porque você tem garantia sua velhice também. Eu acho que você tem garantia sua. Aí se você tá gastando sua juventude garantindo a velhice dos seus pais, alguém vai ter garantia sua depois. E se não tiver? Ou se não conseguir? Porque cada geração é mais difícil trabalhar, cara. Pô, na época dos nossos pais era normal você trabalhar e comprar uma casa. Hoje ninguém tá comprando casa, velho. Não é assim que a pessoa. Hoje comprar uma casa é uma grande conquista. Nem considerando privilégio. Pessoa que realmente tá, tipo, trabalha desde cedo, consegue um emprego ok e guarda dinheiro e pega um bom projeto habitacional e compra uma casa, um apartamento. Isso é muito raro hoje em dia. Mesmo na minha bolha, que não é de pessoas, tipo assim, que vêm de favela, que vêm de pobreza, né? Vem de famílias de pais trabalhadores, mas bem estruturados, e ninguém tá comprando apartamento, comprando casa, sabe? É muito difícil. Aí, pô, tem que pensar nos pais antes ainda, é complicado. Sendo que esses pais não garantiram. Cara, eu tenho umas coisas. Às vezes eu faço muita terapia pra lidar com algumas coisas que. Sobre pais e, tipo, eu penso. Eu não devia estar pensando nisso, mas, porra, eu penso, sabe? Você pensa, pô. Acho que é também por isso que eu penso que eu não tenho que pensar. Tô falando muita palavra pensar. No futuro da minha mãe, porque, tipo, pô, meus pais falharam um pouco e pensar no futuro meio da minha irmã. Ah, porque, tipo assim, eu sei que tem gente que não tem condições. Mas meus pais tiveram condições de fazer algumas coisas diferentes e não pensaram, sabe? Pô, não, tipo assim. Ah, é meio foda falar porque. Não é uma cobrança, mas às vezes eu penso. Porque é só falo isso porque, na verdade, minha mãe é muito desorganizada com dinheiro. Muito desorganizada. E aí eu comparo com a vida de outras galeras que eu conheço, conhecidos, que tipo tiveram menos condições, não tiveram empregos, os pais não tinham empregos tão bons, eles tiveram mais coisas, tipo assim, viajaram mais, ou moram em um lugar melhor, sabe? Porque os pais eram cuidadosos com dinheiro. E hoje eu percebo quanta coisa me faltou na vida, não é porque meus pais não tinham dinheiro, não ganhavam o suficiente. Foi desorganização. Isso pega um pouco, é frustrante, é frustrante. Você perceber, porra, sabe? Tipo, parece white people problem, mas é que é isso, quando você percebe, cara, não é porque não deu. Teria dado se você tivesse pensado um pouco mais em ter garantido qualidade de vida, sabe? Tem esse peso aí. Tem esse peso aí. Mas é isso aí, né? Cada história é uma história também, cada um tem sua relação com seus pais. Eu ainda bem que minha mãe já é aposentada e tem sua casa e vai poder pagar o que ela ganha, vai poder pagar um asilo, se for o caso, no futuro. Então eu não tenho que me preocupar com isso, ainda bem porque eu sou um fudido e eu acho que eu vou morrer um fudido, né? Eu não tenho sorte, eu não tenho sorte, cara. As coisas não acontecem. Sabe quando você pensa, tem gente que as coisas acontecem pra pessoa, coisa boa acontece, pra mim não acontece. Eu não tô dizendo que eu tô esperando coisa acontecer e eu não me esforço. Eu me esforço, eu trabalho, faço um monte de coisa, tô fazendo isso aqui. Eu tenho que, pô, montei esse estúdio aqui com meu amigo. Eu trabalho, vou atrás de trabalho, eu pago as coisas. Mas sabe quando você pensa, pô, falta um pouquinho de sorte pra dar aquele pulinho? Não acontece, não acontece. E pra algumas pessoas acontece. Eu queria que acontecesse. Mas enquanto não acontece, a gente vai. Ai, ai. Vai se puxando. Falando em pessoa idosa, tá? Também. Outro assunto que aconteceu essa semana foi que eu vi uma campanha de uma. É uma operadora de saúde, um plano de saúde para terceira idade. Aí a campanha deles era tipo assim, era uma imagem só que sugeria trocar o ícone, o símbolozinho de idoso, que é o velhinho de bengala, uma pessoa de bengala, por outros bonecos fazendo atividades físicas, surfando, andando de bicicleta, correndo. Eu vi essa postagem e eu comentei, pô, se o velho tá surfando, ele pode caminhar no estacionamento do shopping, né? Eu sempre pensei isso. É que nem a pessoa de cadeira de roda. A pessoa tem cadeira de roda, por que ela tem que estacionar pertinho do shopping? Se ela pode rolar pra dentro. Eu tô brincando, tá? Eu tô brincando. Sei que tem várias questões relacionadas a isso. É uma brincadeira! É uma brincadeira. 3 pessoas que escutam esse podcast, não me cancelem, por favor.
Mas é a questão do discernimento, né? Tipo assim, minha mãe, com 60 anos, ela não começou a usar vaga de idoso com 60 anos. Hoje ela já tem umas questões um pouco assim de mobilidade, de cansar mais, sabe? Então acho que tem que ter o discernimento. Sempre penso assim, pô, aquele velho que dirige BMW, que joga tênis de manhã, que corre no parque, esse cara não precisa usar a vaga de idoso. Eu sei que ele tem o direito e eu não vou ser a Karen que vai cobrar a pessoa pra saber, sabe? Muita coisa eu vejo, pô, vejo pessoas estacionando vagas de deficientes sem poder, dá vontade de falar, mas a gente não fala, porque vai saber o que pode acontecer. Mas então eu não vou incomodar o idoso que está na vaga de idoso. Mas só estou questionando, pô, o idoso que não tem mobilidade reduzida, talvez não precise usar a vaga de idoso, porque ele não precisa, né? Então ele pode estacionar mais longe. Se ele joga tênis, ele corre, ele surfa, ele tem, pô, uma boa mobilidade, né? Então ele pode estacionar um pouquinho mais longe no shopping e caminhar. Se ele não quiser, beleza, é direito dele, né? Mas aí acho que cada ser humano tem que ter o discernimento pra fazer a melhor escolha. Tipo, tem aquela anedota, café. Tem aquela anedota que diz que o brasileiro foi trabalhar na Suíça, daí ele foi de carona com o colega, eles chegaram bem cedo, o estacionamento estava vazio, e ele estacionou bem longe da porta. E aí o cara, ué, por que você está estacionando longe aqui se tem vaga perto? Ele falou, ué, porque a gente chegou cedo, a gente tem tempo de caminhar. Tem gente que vai chegar atrasado em cima da hora e vai precisar estacionar mais perto da porta. Então a gente deixa essa oportunidade para eles. E todo mundo aqui adora contar essa história falando, olha como é melhor lá. Só que geralmente quem conta essa historinha jamais ia fazer isso. E eu digo, eu entendo a proposta, mas também é idiota, cara. É idiota, pô. Você está estacionando, você tem o que escolher, você escolhe o que for mais confortável para você. A pessoa que está atrasada, ela está atrasada, problema dela. Assim, eu esperar que alguém vai estacionar mais longe só porque eu não sei, tá, estacionei mais longe, mas aí vai saber que na hora de ir embora eu não vou ter pressa. Opa, e agora, hein? Não, pô, você quer, sabe, é uma coisa que não deve nem ser verdade. Só usam isso para fazer a gente se sentir culpado. Porque afinal, qual que é a vantagem de você sair adiantado, né? Se não é pra fazer as coisas com conforto e calma, né? Mas ninguém que admira isso aí, realmente faria. Essa história aí do idoso também que, pô, que eu tô dizendo, né? Que o idoso que tem condições não deveria estacionar na vaga de idoso. E tem algum tipo de deficiente também. Que essa opinião agora vai ser polêmica, hein? Olha a opinião polêmica chegando aí. Mas o autista nível 1. Eu acho que essa pode ser a opinião mais polêmica que eu tenho. Polêmica, não é que seja polêmica, mas eu sei que algumas pessoas iriam achar muito problemática. Porque eu tenho total respeito por todas as questões de transtorno mental, de neuroatipicidade, neurodivergência, né? Tenho todo o respeito por isso. Porém, eu acho que o autista nível 1 tem uma galera que se apega tanto nesse rótulo e esquece de simplesmente viver. Sabe, a pessoa em vez de, não, beleza, agora que eu tenho um diagnóstico, eu vou usar isso para aprender a viver melhor, a pessoa se apega ao seu diagnóstico e ela passa a definir a sua personalidade através do seu diagnóstico, sacou? E eu acho isso problemático e perigoso, assim. E às vezes a pessoa é um autista nível 1, a pessoa tem total capacidade de viver, de conviver em sociedade, sabe? Ela é nível 1, ela é divertidinha, ela é esquisitinha em alguns pontos, mas ela trabalha, ela consegue viver com as pessoas, está em convívio social, ela se comunica perfeitamente. Por que ela precisaria do estacionamento para autista? Deixa aquilo para criança que é autista nível 4, que vai ter um ataque de raiva se ela ouvir uma mosca e vai começar a gritar no chão, e sabe? Eu acho que vale, só que eu acho que os primeiros que vão fazer questão de usar o estacionamento de autista é o autista nível 1, sabe? A pessoa que em qualquer ambiente está com o colarzinho, sendo que eu sei que é seu direito e você quer se identificar, porque tem muito do achar o seu clubinho. As pessoas ficam muito felizes em fazer parte de alguma coisa. Tu percebe da maneira que elas falam de maneira muito animada sobre seu autismo, sobre ser autista, sabe? E é tipo, se você tá falando de um transtorno que dificulta a sua vida, não deveria ser algo que você fala com animação, né?
Devia ser algo que você fala, tipo, pô, é que nem ter diabetes, entendeu? É só, pô, tem diabetes, eu tenho que tomar certos cuidados e pronto, né? As pessoas não ficam, tipo, achando super legal ter diabetes, mas as pessoas acham legal ter autismo. E falam disso de maneira, sabe? Eu acho meio tipo assim, bah, beleza, vamos respeitar, mas tá, é quem tu é. Foda-se, entendeu? Não vou, eu vou respeitar suas individualidades, mas existe uma glorificação, tipo, a pessoa realmente age como se tivesse algo melhor ali, sabe? Tu vê as pessoas falando na internet. Ai, porque o neurotípico faz isso, não sei o quê. Sim, cara, é uma diferença. É uma diferença. Não é, sabe? Tem gente que literalmente fala como se fosse superior ao neurotípico. Como, ah, meu autismo me dá um superpoder. Não, não te dá superpoder. É um transtorno. É TEA. É um transtorno. É um problema na sua cabeça. Não é uma coisa boa de ter. Não te faz mais legal. Tá? Anotado? Anotado. Show de bola. Cadê minhas anotações para eu continuar aqui? Tem um ponto que eu penso bastante, que é sobre separar a arte do artista. Que eu acho que as pessoas confundem um pouco o que isso significa. Mudou de tema, tá? Totalmente outro tema. Separar a arte do artista. Separar a arte do artista não é sobre ignorar os problemas que um artista possa ter, que um autor possa ter, sabe? Ele é mó cuzão, ele é racista, ele é homofóbico e tal. Esquecer isso porque a obra é boa. Eu acho que faz total sentido você não conseguir, você não tá mais confortável em consumir a arte de alguém se o cara for um cuzão, né? Se a mulher for uma monstra, tipo a J.K. Rowling, né? A autora do Harry Potter. Eu sou fã de Harry Potter e tal. Até certo momento na minha vida, até essa merda toda estourar, eu sabia que em algum momento eu faria alguma tatuagem de Harry Potter. Hoje eu não farei tatuagem de Harry Potter porque eu não quero ter na minha pele a obra desta mulher. Eu ainda sou fã, ainda assisto os filmes de vez em quando, vou assistir a série da HBO quando sair. Há protesto de muita gente que acha que tem que boicotar tudo, boicotar não adianta nada, né? Tipo assim, vai boicotar só a série, tipo assim, você boicota então toda a HBO, toda a Warner Bros, que ainda tá investindo em Harry Potter, sacou? E você não vai fazer isso, né? Você não vai deixar de assistir sua outra série, porque é com a mesma produtora que tá dando dinheiro para ela ou com os atores que estão topando fazer parte disso, né? Não vai. Então, para mim, isso não faz sentido. A gente tem que criticar a atitude dela. E separar... O que significa, na minha concepção, separar a arte do artista? É saber que o defeito é do artista. E, como eu disse, se você não é confortável em consumir a arte da pessoa porque ela é uma arrombada, total faz sentido. Mas você não precisa achar mais defeitos na obra, sacou? Que eu acho que é o problema. Com o Harry Potter é um ótimo exemplo disso. As pessoas não conseguem simplesmente dizer, não, a mulher é uma transfóbica horrível, é um ser humano ruim, e por isso eu não vou consumir mais os livros, a série, nada a ver com Harry Potter. Tá. O que as pessoas fazem? Começam a achar defeitos nos livros, começam a querer convencer as pessoas de que ela é uma má escritora. E, cara, você não vai conseguir vender essa ideia. Tem gente que não gosta de Harry Potter e nunca gostou, beleza. Mas começam a achar uns defeitos que, tipo, cara, isoladamente você percebe que são defeitos. Não é um livro escrito de maneira perfeita. Qualquer fã vai concordar com isso. Mas isso não faz o livro ser ruim. Não tem como convencer que o livro é ruim. Que a história é ruim. Tem coisas excelentes naquela história. Isso não vai mudar. E você não precisa inventar mais nada para invalidar esta mulher. Ela já é uma porca transfóbica. Sacou? Você não precisa de mais nada. Inclusive, eu tô falando usando uma camiseta de Harry Potter. Tá? Tô usando aqui a minha camiseta de Lufa-Lufa. Porque é uma das camisetas que eu tenho, eu vou usar porque eu também sou pobre pra ficar comprando camiseta. Não posso ficar jogando camiseta fora só porque é do Harry Potter, entendeu? Então, eu acho que separar a arte do artista tem a ver com isso, tá? Você pode totalmente passar a ignorar uma obra porque você não gosta do autor, do artista, né, de quem fez, porque a pessoa foi cancelada, porque a pessoa cometeu um crime, porque a pessoa descobriu que é um ser humano horrível. Mas isso não torna a obra ruim. Né? Você pode fazer a escolha de não consumir, mas o autor ser defeituoso não automaticamente transfere os defeitos para a obra. Beleza? Assim, a gente ainda é importante lembrar
que toda obra é reflexo do seu tempo, né? Então, alguns problemas não tem nada a ver. Tipo assim, pô, querem forçar que a mulher é racista também, além de transfóbica, por causa de uns nomes estranhos. Pô, coisa que nos anos 90 era mais aceitável quando ela escreveu os livros, sabe? Então, coisa assim, ela é transfóbica, pronto, é o suficiente para cancelar essa mulher e não querer saber mais dela. Mas não precisa achar defeito em Harry Potter que não existe. Existem defeitos em Harry Potter. Existem defeitos. Você pode apontar os defeitos que existem de verdade. Erro de continuidade, aí coisa e tal. Mas a obra em si não é ruim. A história é boa, bem montadinha, bem legal, é inspiradora. E, para o desespero dela, é uma série de livros, é uma história que ensina a tolerar o diferente, a aceitar o diferente, né? A defender minorias. Então ela criou uma legião de pessoas que é contra a transfobia. Tem pouquíssimos fãs de Harry Potter que vão ser transfóbico, cara. Porque não tem como você pegar as lições que você aprende nesse livro e entender que você tem que ser preconceituoso é certo. Os inimigos são nazistas bruxos, entendeu? Tu tem os personagens principais, tu tem o Rony que é pobre e ele sofre por ser pobre. Tu tem a Hermione, que ela é, né, ela é nascida não bruxa, então ela sofre preconceito, é uma classe social no mundo bruxo, e ela sofre por isso, né? Enfim, então é importante separar por isso e conseguir ver até incongruência entre o pensamento do artista com a obra, porque a pessoa às vezes se torna ruim depois. Acho que ela não era tão transfóbica, ela foi se radicalizando com o tempo, né? Então você pode continuar gostando de Harry Potter e reconhecendo que a J.K. é uma arrombara. Outro assunto aleatório que eu vou trazer aqui, que eu vejo muito na internet, pessoas que... Não, eu vou deixar esse assunto para depois, porque o próximo assunto que eu tenho anotado tem a ver com Harry Potter, na verdade. Que eu acho muito cringe cafés ou bares temático de filme e sabe, de série. Eu acho paia, Nossa, eu acho assim... Tipo assim, se for de coisa que eu gosto, tipo Harry Potter, talvez eu vou querer visitar, de curiosidade, pra ver as referências, né? Mas... é um café do Harry Potter. Eu vi outro dia um café quando eu escrevi isso aqui, porque eu vi que é um café que tem... Acho que é em Porto Alegre, que é temático de Breaking Bad. Aí o café não vem em caneca, vem em beckers de laboratório. Tudo, os nomes dos drinks é temático. Tem uma tabela periódica de cafés na parede. Aí você chega lá, você vai pedir um café e daí tem os pratos que se chamam, sei lá, vai ter o nome da série, mas é uma salada com filé de frango, sabe? Tipo, você vai olhar por... É que nem criança com um brinquedo novo que acha maravilhoso e lindo e brinca por 2 segundos e depois esquece, sabe? Porque a graça do novo passa muito rápido. Aí a decoração baseada na série não te, sabe, não conecta com a série. E ainda mais que vamos nem comentar sobre violação de direito autoral, né? Porque você pode simplesmente pegar e fazer um café, um bar temático de uma série, de um filme, sem pedir direito autoral? Eu acho que não. Claro, Vince Gilligan nunca vai saber desse bar em Porto Alegre, mas teve um de Stranger Things, né? Que sofreu, acho, ataque da Netflix. Não lembro. Mas acho meio paia porque, tipo, não se sustenta. É uma coisa assim, temático de qualquer coisa, né? É só pela decoração, tá? É só pela decoração, mas aí... Tipo assim, tem uma hamburgueria aqui na cidade que é toda temática nerd. Daí tem um monte de coisa de super-herói, de anime, de videogame. Mas eles não se vendem como uma hamburgueria nerd. É só a decoração. Aí é bonito, aí você vai lá e você fica olhando as paredes. Tem videogame antigo, tem umas action figure bonita, tem TV que fica passando videogame e tal. Aí eu acho legal, porque é uma decoração e é bonito. E aí quando você pensa, aquele lugar é legal. Você vai lá pra comer, sabe? E por acaso é bonito, mas não é vendido, aqui é nerd, os nossos hambúrgueres são nerds, você sabe? Tem uma outra aqui também que é a Space Burger, né? É toda a temática, tem uma lua na parede, os caras fizeram toda uma decoração, como se estivesse dentro de uma nave espacial. E eu vou pedir delivery, cara, sabe? E aí qualquer hamburgueria vai me perder se não tiver um lanche vegetariano decente, não importa a tua temática. Esse lugar aí eu xinguei os caras, porque o hambúrguer vegetariano deles como a maioria, em vez de hambúrguer, tem mais queijo. Se tu não tem um hambúrguer, o hambúrguer pode ser de soja, de grão de bico, de feijão, de um monte de coisa vegetariana. Se não tiver um hambúrguer, tu não pode chamar o lanche de hambúrguer ou cheeseburger, é uma torrada.
Porque qual que é a diferença entre um X e uma torrada? Uma torrada é literalmente... Aqui no sul, né? Aqui no sul tem esse lance. Mas uma torrada é um X sem o hambúrguer. Porque o hambúrguer, o X, o que é o X aqui? O X salada, um X salada aqui no Rio Grande do Sul, né? Vai pão, queijo, tomate, alface, presunto e o hambúrguer. Aí só não tem o hambúrguer na torrada, que é queijo, presunto, tomate, alface e maionese, né? Que vai maionese aqui dentro. Eu vou fazer um stories pra postar que eu tô gravando. Isso aqui. Porque eu quero chamar mais pessoas e tem muito seguidor meu que não sabe que... Nossa, eu tirei o atalho de câmera do meu celular. Muito seguidor meu que não sabe que eu gravo isso aqui, eu acho, porque tem muito pouca visualização. Não me importa também, eu não tô fazendo, nem tô divulgando isso aqui, né, tal, mas enfim. Esse é o tópico, então, que cafeterias e bares temáticos são cringe e pega trouxa. É produto pega trouxa. Porque... principalmente coisa tipo Harry Potter, né? É um tipo de fã que é pior que fã de Star Wars. Que fã de Star Wars é o tipo que compra qualquer coisa, mas não vão ir em qualquer lugar, assim, porque são mais chatos. Agora, o fã de Harry Potter é a pessoa que vê qualquer coisa escrito Nimbus 2000. Ai, que legal, é o nome da vassoura. Vai querer tirar foto segurando varinha, não sei o quê. É um público muito fácil de enganar. E eu acho cringe. O último assunto que eu tenho anotado aqui para comentar no episódio de hoje, que já passamos de meia hora, que é meu objetivo de episódio. Uma coisa que eu vejo uma galera reclamar na internet, que eu penso, cara, isso é quem não tem preocupação, eu tenho inveja dessa pessoa. É a pessoa que reclama de quando a pessoa deixa de seguir e não remove como seguidor. E nós não estamos falando de criadores de conteúdo, estamos falando de pessoas normais que seguem conhecidos. A Maria reclama que a Joana deixou de seguir Maria, mas não removeu como seguidor. Aí Maria está chateada, porque agora eu pareço que eu sou... As pessoas usam essa expressão. Parece que eu sou muito fã dela que eu tô seguindo. Cara, se tu segue a pessoa é porque tu quer saber da vida dela, tu quer ver as fotos dela, quer acompanhar o que ela tá fazendo, se ela posta isso. E eu penso assim, se eu sigo um conhecido, eu não me importo se essa pessoa me segue ou não. Não tô aí pra isso, sabe? Não é um troca-troca. Follow for follow. As pessoas se importam muito com os números. Sempre me surpreende muito, sempre me surpreendeu as pessoas que não são criadoras de conteúdo e se importam com números em redes sociais. A pessoa só posta foto para amigo e fica contando os likes, contando views de stories, contando quem vê os stories. Fulano viu stories. Quão desocupado você tem que ser para estar preocupado, rimou, hein? Pra ver seus stories, tá? Sabe? Preocupado com quem vê seus stories, cara. Isso é muito coisa de desocupado, muito. E as pessoas vão lá e argumentam, por que a pessoa me deixa de seguir e não me remove como seguidor? Porque ela não tem nada a ver contigo. Tu que decide quem tu segue. Sabe? A pessoa não tá, é só seguir nas redes sociais, não é um contrato, a pessoa não te deve nada. Tu não deve nada pra pessoa, tu segue porque tu quer, a pessoa segue se ela quer também. Só vou seguir se a pessoa me seguir. Por quê? Me explica, por quê? Por que teu ego é tão frágil a ponto de se importar se a pessoa tá te seguindo ou não? Hein? Me explica! Quero saber. Eu quero saber quem que se importa com isso, tá? Se você se importa com isso, me diz aqui nos comentários. Se tiver comentário legal, eu comento no próximo programa. Esse foi mais um Balaio do Sampaio. Muito obrigado por sua audiência. Tchau e até a próxima.